Querido, querida, eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você também, além de todos esses elementos do culto que já fizeram parte do nosso culto até aqui. Eu quero agora compartilhar a palavra de Deus com você, e esta palavra me veio ao coração esta semana. Esta semana eu encerrei a leitura do segundo livro de Samuel. E ao passar aqui pelo capítulo 15, eu recebi uma ministração da parte do Espírito Santo que quero compartilhar com você. Então quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 15, tá legal? E nós leremos aí a partir do 13, e eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, tá legal? Para a gente ir expondo a palavra e mostrando o fundamento dela na história em apreço. Eu não vou ler agora todo o capítulo, e nem a partir do verso 13 até o 37, porque eu vou expor essa passagem bíblica, tá legal? E aí, à medida que eu for então pontuando, eu vou recorrendo ao texto bíblico. Então, a nossa reflexão está aqui. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: Então um mensageiro chegou e disse a Davi: Os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Gente, esse texto se encontra dentro de um contexto bem mais amplo, que vai narrar um episódio muito triste na vida de Davi. Eu creio que é os capítulos assim mais amargos da sua história, porque ele aqui está sendo alvo de uma subversão social. Ele, neste momento, está tratando com uma insurreição, com uma revolta causada não por um dos seus soldados e nem por um dos seus compatriotas, mas uma revolta causada pelo seu próprio filho, chamado Absalão. E é interessante que o nome Absalão no hebraico é Abshalom. Ab, pai, Shalom, paz, pai da paz. Davi dá esse nome ao filho, Abshalom, pai da paz, mas tudo que Absalão não tem é paz. E ele revela essa inquietude, essa revolta, essa guerra dentro do interior dele, tramando uma insurreição civil contra o próprio pai. E Absalão, durante 4 anos, ele fica próximo à entrada de Jerusalém. E todas as pessoas que vinham das outras tribos de Israel para procurar o rei, para contar ao rei o seu problema, esperar da parte do rei que o rei legislasse. O rei, naquele período, ele acumulava o triplo poder, né? O rei, ele tinha a função de executivo, de legislativo e de judiciário, tudo nele. Então a pessoa tinha uma demanda, procurava o rei, porque o rei resolvia tudo. Só que durante 4 anos, as pessoas, quando vinham para falar com Davi, Absalão as interceptava um pouco antes da entrada e dizia a estas pessoas: sim, você veio até Israel, o que você quer? E a pessoa então contava o problema e Absalão dizia: que pena, não tem ninguém para te atender lá em Jerusalém, mas eu estou aqui, eu posso te ajudar, e tem mais, se eu fosse juiz, haveria justiça nessa terra. E durante 4 anos ele vai cooptando o coração do povo.
Até que em um determinado dia, ele pede autorização ao rei Davi para ir a Hebrom, leva alguns convidados do rei, alguns amigos do rei, que não estavam sabendo do que Absalão estava tramando, 200 pessoas, e lá em Hebrom, então, eles tocam a trombeta e declaram: Absalão é rei, Absalão é rei, Absalão é rei, e ele é recebido por todas as outras tribos de Israel como rei. Alguém corre até Davi e diz assim: Davi, deu ruim, lascou. Absalão agora foi ungido rei lá em Hebrom. E Davi, muito inteligente, muito esperto, conhecedor das coisas, ele disse a esse mensageiro e disse a todos os seus conselheiros o seguinte: gente, vamos arrumar a mala, vamos partir, porque se Absalão vier com todo o exército de Israel contra nós, não teremos chance. E daí então vai começar uma história muito triste, muito amarga, muito pesada para Davi. E eu quero então, a partir desta história, extrair para mim e para você algumas lições para tempos difíceis. Davi estava vivendo um tempo difícil, porque a vida, queridos, a vida não é linear. A vida não é linear. A vida, ela é sinuosa, tanto na horizontal quanto na vertical. A vida tem seus sobressaltos. A história, ela é abruptamente interrompida a cada capítulo e a cada tempo, e de tempos em tempos a nossa história vira pelo avesso. Coisas que não imaginávamos acontecem. E daí então, nós precisamos absorver algumas lições para enfrentar esses tempos difíceis, e como humanidade, como família humana, nós estamos enfrentando um tempo muito difícil, lutando contra a pandemia do coronavírus. Então, quais são as lições para esses tempos difíceis que nós podemos aprender com Davi? Em primeiro lugar, aprenda a recuar como parte da estratégia. Aprenda a recuar como parte da estratégia. Foi exatamente isto que Davi fez. Quando os mensageiros dizem a Davi: Davi, o tempo fechou, Absalão é rei, e agora? E Davi disse: agora nós vamos recuar, agora nós vamos retroceder. O versículo 13 e 14 que eu li, nos traz à tona esta realidade. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Davi recuou da forma como ele mais tinha sofrido na vida, a saber, como foragido. Davi, durante muitos anos da sua vida, ele viveu como um foragido pelos desertos, pelas cidades dos inimigos de Israel, como dos filisteus, quando o rei ainda em Israel era Saul, e agora o seu filho se levanta contra ele. O que ele tem que fazer? Ele tem que recuar, ele tem que voltar ao seu pior passado, ele tem que novamente viver como foragido. Deixa eu falar algo para você: quem não sabe recuar, destruirá a própria vida. Neste tempo de coronavírus, já tem pessoa suicidando. Eu, por exemplo, já sei de um empresário que suicidou por causa do coronavírus, porque ele olhou para a empresa, olhou para o que está acontecendo na economia e ele não viu saída, suicidou. Nós precisamos aceitar o quanto antes a realidade de que a vida não é linear e nem uma ascendente contínua, ela é sinuosa. E recuar, gente, recuar não é bonito, mas as pessoas inteligentes sabem que isso faz parte da vida. Neste momento de coronavírus, é tempo da gente dar um passo atrás na realização de projetos, de sonhos, de ideais. Você não vai abortar,
Você não vai sabotar, você vai simplesmente adiar, é dar uma recuada, é dar um passo atrás para você ganhar fôlego e impulso para dar 100 passos para frente. É hora de se contentar com menos financeiramente falando, se for o caso de ter diminuído o seu salário. É hora de se afastar um pouco dos pais e dos avós para não contaminá-los. É hora de cortar despesas, é hora de adiar as coisas supérfluas. Isto é, de algum modo, recuar como parte da estratégia. Por exemplo, enquanto igreja local, nós suspendemos as nossas atividades presenciais, para depois da pandemia, nós termos todos os membros conosco na jornada, se Deus quiser, que será longa. Hoje você viu aqui, eu estou acompanhado aqui do Alessandro, eu estou acompanhado do Saulo, do Eide, do Flávio, do Vinícius. Somos em 5, numa igreja em que nós reunimos em média 250 pessoas passando pela nossa comunidade. Mas nós recuamos, porque nós entendemos que estamos diante de tempos difíceis. E outra coisa, deixa eu falar com você, aprenda a recuar como parte da estratégia, sobretudo para proteger a sua família. É digno de nota o versículo 16. No versículo 16, o início diz assim: o rei partiu, seguido por todos os de sua família. Veja bem, quem é que está causando a revolta? Quem é que está colocando Israel em ebulição, em guerra civil? É o filho de Davi, Absalão. Agora, Davi vai recuar, ele vai fugir. E quem Davi levará com ele? Toda a sua família, todas as suas mulheres, todos os seus filhos. Ele vai levar toda a família. E olha, o que moveu Davi a sair rapidamente de Jerusalém, pois é isso que diz o versículo 14, se não partirmos imediatamente, eu penso que o que moveu Davi a sair rapidamente de Jerusalém, com certeza, foi o seu cuidado com a sua família naquele momento. Em outras palavras, Davi não queria perder mais do que fosse inevitável. É inevitável perder Absalão, então tudo bem, eu vou recuar, mas não é inevitável que eu perca essa minha família. Então esta minha família eu levarei comigo, eu vou protegê-los. Davi era um homem de guerra, era um soldado como poucos em Israel e em toda a história humana. Era um guerreiro, estrategista, mas ele foge naquele momento do confronto e sobretudo para proteger a sua família. Protege a sua esposa, marido. Ei, dia difícil aí, irmã, proteja o seu marido, pais, protejam os seus filhos do modo como vocês puderem proteger. Guarde a sua família. Nós vamos recuar, é um passo que nós damos atrás por uma causa maior, a proteção de toda a família. Guarda isso no seu coração. Mas uma segunda lição que nós podemos extrair para tempos difíceis: tenha ao seu lado pessoas que queiram estar com você. Tenha ao seu lado pessoas que queiram estar com você. Eu quero ler do versículo 19 ao versículo 22. Me acompanhe. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tá bom? A Bíblia NVI. O rei disse então a Itai, de Gate. Gate era uma das cidades dos filisteus. Então, o rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Veja, Davi está saindo, foragido,
de dentro da sua cidade, de dentro do seu palácio. Encontra-se no caminho com o Itai, que era um estrangeiro em Israel. E Davi disse assim: Itai, volte para a sua terra, fique aí, não me acompanhe, eu agora não tenho destino certo, eu vou viver como um foragido. E tem mais, Itai, eu quero que o Senhor use de misericórdia e de bondade para com você, eu quero dias melhores para você. E o Itai disse assim: Davi, Itai como que diz assim: Davi, não existe dias melhores para mim se não for ao seu lado. Davi, a grande bondade, a fidelidade de Deus sobre mim é estar com você. E é interessante que o nome Itai, na língua hebraica, significa comigo. É interessante como às vezes os nomes carregam a história do significado. E em outros casos, como de Absalão, o nome não carrega o conteúdo histórico da própria vida. O Itai diz assim: Davi, eu quero estar com você. Davi, eu quero que você esteja comigo. E daí então, Davi disse: então tá, cara, se você quer estar comigo, vamos nessa. Ei, preste atenção. São dias difíceis, são tempos difíceis. Então tenha ao seu lado pessoas que queiram estar com você. Na hora da dificuldade, não mendigue a presença de pessoas com você. As deixe livres para ir embora. E tenha certeza de que se elas ficarem com você, é porque realmente elas o amam. É na hora do arroxo, gente, que nós mais precisamos de pessoas que nos amam. Davi não mendiga a presença de Itai, ao contrário, Davi até o empurra no modo de dizer, mas Itai diz: não, eu quero estar com você. E Davi diz: se você quer estar, então pode vir, porque neste tempo difícil que eu estou atravessando, eu só preciso de pessoas ao meu lado que me amem e que queiram o meu bem e que estejam comigo nesta. Isso me faz lembrar da história de Noemi, aquela mulher que sai de Belém para Moabe, ela, o marido, 2 filhos, e lá naquela terra estranha, o marido morre, os 2 filhos, o Quilion e o Malom, morrem, e ela diz então para suas 2 noras viúvas, ela diz assim: Ofra e Ruth, eu estou indo embora. E as 2 vão acompanhando ela até uma determinada distância, em que ela para e diz assim: Ofra e Ruth, voltem para o povo de vocês. Eu não tenho mais filhos, e ainda que eu viesse a engravidar agora, vocês esperariam, não faz sentido, volte. E a Ofra então chora com Noemi e volta para a casa dela. Mas a Ruth diz assim: não, Noemi, você está num tempo difícil. Você precisa de pessoas que verdadeiramente a amam, e eu sou uma dessas. Eu quero estar com você. Oh, Noemi, eu garanto a você que nada me separará de ti, a não ser a morte. O seu povo será o meu povo, o seu lugar será o meu lugar, o seu Deus será o meu Deus. E Noemi então disse: se é assim, Ruth, pode ir comigo. Querido, deixa eu falar algo com você. Você não precisa mendigar a presença de ninguém. Você não precisa ser uma pessoa sequestrada emocionalmente. Você não precisa ser refém emocionalmente de ninguém. Você não precisa ficar catando migalhas para ter as pessoas à sua volta, não. Você tem Deus por você. Você tem em Cristo mais do que um Deus. Você tem em Cristo aquele que é Deus e se faz seu amigo. E em Cristo Ele te coloca numa família. Em Cristo você encontra verdadeiros irmãos. E ainda que você não tenha multidões, porque preste atenção, se você tem 5.000 inscritos aí no seu Facebook, pode contar nos dedos aqueles que você pode ligar para pedir dinheiro emprestado. É ou não é? Você passar mal, quantos aí que te seguem no Instagram que estariam dispostos a te levar para o hospital e passar uma noite com você? Para de ficar mendigando. Pare também de contratar pessoas para estar ao seu lado, isso não dá certo. No livro O Príncipe de Maquiavel, Maquiavel escreveu esse livro, e eu já li, e esse livro de Maquiavel é um roteiro de guerra,
para dar ao príncipe estratégias militares. E uma das coisas que Maquiavel, naquele livro, ensina ao príncipe é: olha, nunca contrate mercenários para lutar no seu exército. Porque mercenários, eles não lutam por uma causa, eles lutam por dinheiro. E quando nesta guerra eles estiverem entre a vida deles e o dinheiro, eles deixarão o dinheiro e preservarão a vida, e você perderá a guerra. Conselhos de Maquiavel. Até com Maquiavel a gente pode aprender alguma coisa. Queridos, veja, Jesus leva, quando Jesus está no seu momento difícil, quando Jesus está no seu momento crucial, lá no jardim do Getsêmani, ele que andara cercado nos dias anteriores por uma grande multidão, na hora em que ele sua gotas como de sangue, ele não tem toda a multidão com ele. Ele tem os discípulos, e ele tem ainda mais achegado dele apenas 3, Pedro, Tiago e João. Querido, na hora da dor e da aflição, tenha ao seu lado pessoas que lhe queiram bem. E outra coisa, faça como Davi, pessoas que queiram estar ao seu lado, não pessoas que você vai ter que, de algum modo, manipular. Sabe, de alguma forma ficar cobrando, de alguma forma ficar manuseando para que elas estejam com você. Não, você não precisa disso, você precisa de verdadeiros irmãos, sabe? Na angústia, o amigo se faz um irmão, o irmão se faz um amigo. Mas ainda, uma terceira lição que nós podemos extrair do texto para lidar com os tempos difíceis: faça de Deus e não de elementos sagrados o seu refúgio na dificuldade. Faça de Deus e não de elementos sagrados o seu refúgio na dificuldade. Olha os versículos 24 e 25. Diz assim: Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor me mostrar benevolência a mim, Ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Olha, isso aqui é de uma grandeza espiritual, queridos. Veja, Davi não faz da arca da aliança um ídolo. Ele sabia que não era a arca que era símbolo da presença de Deus, a arca que continha nela a vara de Arão que floresceu, as tábuas da aliança, o maná dentro dela. Por esta arca Deus dera vitória a Israel em algumas guerras, mas agora, Davi, quando os sacerdotes estão trazendo a arca, indo com ele para o desterro, para longe, Davi diz assim: não, ei, podem voltar com a arca, podem voltar, coloquem a arca lá. Não é a arca que me dará a vitória, e sim Deus. E se Deus, por sua graça e misericórdia, um dia me fizer voltar desse desterramento, então eu a verei com bons olhos. Queridos, veja, a fé de Davi não está na arca, a fé de Davi está no Deus da arca. Olha, deixa eu esclarecer algo para você. Por mais sagrado que seja, por exemplo, a ceia do Senhor, não é a ceia em si, não é o pão, não é o cálice que nos abençoa. A ceia é o símbolo da realidade que aponta para Jesus Cristo nosso Senhor. Não é comer o pão e tomar o cálice que nos dará a vitória vem de Jesus, e porque eu já a tenho, então eu como o pão e bebo o cálice pelo sacrifício que Ele fez na cruz em meu lugar. Olha, por mais sagrado que seja a Bíblia Sagrada,
Sabe, a Bíblia Sagrada não é o objeto que lhe dará a vitória, mas a palavra viva que está contida neste livro, e quando nós abrimos este livro, essa palavra viva flui para dentro de nós. Portanto, querido, não adianta ficar com a Bíblia aberta aí no Salmo 23 para espantar o coronavírus, hein? Não vai dar certo não. Não adianta deixar a Bíblia aberta aí no Salmo 91 para que o coronavírus não entre na sua casa. Não é o objeto Bíblia que vai lhe dar a vitória, querido, é a promessa de Deus que está na Bíblia, é a palavra de Deus que está na Bíblia, e que quando você abre a Bíblia em cima de uma mesa, dizendo que aquele salmo vai botar para fora demônios, principados, coronavírus, urucubaca, olho grande, inveja e etc, 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 isso não acontece. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela só se torna poder quando ela é absorvida por nós e quando ela se abre dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse: vocês são a carta viva que o mundo há de ler. A palavra só tem poder quando ela é chupada pelos nossos olhos, quando ela é absorvida pela nossa mente, quando ela é requerida para dentro do nosso coração, e aí ela vira prática, aí ela vira suor, aí ela vira atitude, aí ela vira o que Deus quer que ela vira, por mais sagrado que seja o templo. Porque quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus no templo, tudo fica sagrado, tudo fica santo. Mas veja, não será o templo por si mesmo, tijolos, que lhe dará a vitória. Por mais sagrado que seja, preste atenção no que vou lhe dizer agora, a cruz de Cristo não é ela como um pedaço de madeira que o salvará. E olha, na época da Reforma Protestante, no século XVI, John Tetzel havia recebido uma incumbência da parte do Papa para sair pelas cidades e regiões vendendo indulgências, ou seja, vendendo salvação para as pessoas que estavam vivas e vendendo salvação para aqueles que estavam mortos. E daí o John Tetzel, ele tinha um monte de pedacinhos de madeira, e ele dizia assim: olha, esse pedacinho de madeira aqui foi tirado lá da cruz de Cristo. Se você adquirir esse pedacinho de madeira da cruz de Cristo, você está salvo. Olha só que absurdo. Querido, não é a cruz madeira em si, mas o crucificado Jesus, quem nos garante a expiação dos pecados e a salvação eterna. Portanto, não seja religioso nos tempos difíceis, seja cristão. Religioso se apega a elementos supostamente sagrados, a artefatos religiosos, mas o cristão, no tempo difícil, ele se apega a Cristo. Adore a Deus, querido, e não a arca. Adore ao Deus da Bíblia e não o livro Bíblia. Adore ao Cristo crucificado e não o pão e o vinho. Confie a sua vida a Deus e a sua vontade. É isso que Davi faz. Logo ao dizer para Zadok e Abiatar levar a arca, olha o que ele declara no versículo 26. Ele diz assim, ó: mas se ele se referindo a Deus, disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Que fé, queridos. Que fé de Davi. Veja, ele está aberto para receber sim, e ele está aberto para receber não da parte de Deus. Mas se ele, Deus, disser que já não sou do seu agrado, aqui eu estou, faça ele comigo a sua vontade. Queridos, e quanto mais, presta atenção nisso aqui, presta atenção, isso me empolga. Quanto mais você estiver aberto para receber tanto o sim quanto o não da parte de Deus, mais livre você vive. Quanto menos expectativas você tiver, mais leveza haverá na sua alma. Tem um monte de gente que está em pânico agora com o coronavírus. Por quê? Porque eles estão dizendo, não, eu não posso pegar, eu não posso contrair esse vírus não pode se manifestar em mim. Não, eu não quero morrer, eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu tenho muita coisa para viver, eu tenho muita coisa para adquirir, eu tenho uma história para deixar, e etc, etc, etc. Mais paranoico você fica, mais sua imunidade baixa e mais propenso ao coronavírus você fica. Agora, quanto mais leve você fica, quanto mais você disser, ó Deus,
A minha vida está nas tuas mãos, eu não vou morrer adiantado e nem atrasado, porque diz a tua palavra no Salmo 139, que todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, eu vou viver livre para a tua glória e para o teu louvor, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Querido, se entrega a Deus como Davi se entregou e você vai viver bem. Mas ainda, uma quarta lição que nós podemos extrair para tempos difíceis: monitore o seu problema. Olha o que o Davi vai dizer ao sacerdote Zadok, versículo 27 até o 29. Me acompanha aí, ó. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar, pelos desfiladeiros do deserto. Ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém, e lá permaneceram. Veja como é que Davi é um sujeito equilibrado. Ele consegue equilibrar na sua vida a soberania de Deus, e ele consegue equilibrar na sua vida a responsabilidade humana. Veja, de um lado, ele entrega a situação nas mãos de Deus, conforme a gente acabou de ver aqui no versículo 26, 25 e 24. Mas, de um outro lado, ele trabalha para monitorar o seu adversário, para monitorar a crise a que ele está vivendo, para monitorar o problema que recaiu sobre ele. Ei, casa na sua alma também a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Você tem um problema aí na sua saúde, você não pode dizer assim: deixa para lá, o exame lá deu que arrepiou os meus cabelos, mas não estou nem aí, vou viver de qualquer jeito. Não, a palavra de Davi para você é: fique alerta, versículo 27. Você está com um problema aí na sua empresa? Não diga assim: vou deixar rolar, se arrumar, se arrumou, se der certo deu, se não der, não deu, tanto faz e pronto. Não, busque soluções, trabalhe. Ei, você está ameaçado pelo coronavírus? Não diga assim: isso é bobagem, isso é coisa boba, isso é loucura do ministro da saúde, o Mandetta, isso aí é uma conspiração mundial, isso aí são aquelas famílias que dominam o mundo, que estão fazendo isso acontecer, e vai para as teorias de conspirações. Não, tem um coronavírus aí, procure se informar, procure saber do que se trata, procure saber como é que isso é transmitido. A palavra de Davi para você que está vivendo no tempo de coronavírus é: fique alerta, mas não deixe a sua alma entrar em pânico, equilibre as coisas. Quinto lugar, quinta lição que nós podemos extrair para tempos difíceis: extravase as suas emoções. Extravase as suas emoções. Eu gosto disso, queridos, porque alguns pensam que isso não são para os cristãos. Alguns pensam que os filhos de Deus deixaram de ser homens. Ei, homem de Deus também é homem. Mulher de Deus também é mulher. Homem de Deus também tem que fazer exame de próstata. Mulher de Deus também tem que fazer periódico. Nós estamos nesse mundo. Agora, aqui o princípio que vem para nós, revelando a nossa humanidade, é que nós devemos extravasar as nossas emoções. Versículo 30, diz aí, ó: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta, e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta, e subiam chorando. Ei, se estiver doendo, chore, chore e chore como Davi. Faça da sua vida, se for preciso, um livro de lamentações. Na Bíblia não tem um livro de murmurações, mas tem um livro de lamentações. Lamentações de Jeremias. E o profeta Jeremias chorava tanto que o apelido dele é o profeta chorão. Ele sabia extravasar suas emoções. Ei, não finja estar bem. Não fique colocando maquiagem para disfarçar a dor do coração.
Isso pode até manter a sua postura de forte diante da sociedade e dos outros, mas isso só fará mal a você, só a você. A psicóloga e coordenadora do setor de gerenciamento de qualidade de vida da Unifesp, Denise Diniz, ela disse o seguinte: nosso organismo não foi feito para guardar mágoas e sentimentos ruins. Tanto o corpo quanto a mente vão pesando na medida em que eles se acumulam, e uma hora a panela de pressão transborda na tentativa de aliviar o sofrimento. É um processo natural. E eu quero te chamar agora aqui para um tempinho rápido aqui de psicologia. Uma matéria chamada a linguagem psicossomática. Rapidinho, observe comigo os sintomas que podem estar relacionados à dor reprimida. Sintomas físicos: úlceras, hipertensão, alergias, asmas, estresse, problemas no aparelho digestivo e a longo prazo, câncer. Quando você não extravasa suas emoções, no seu corpo haverá sintomas psíquicos: irritabilidade, ansiedade, agressividade, nervosismo. Se você não extravar suas emoções, haverá sintomas sociais: queda de desempenho no trabalho, tendência ao isolamento, apatia, conflitos domésticos, dentre outros. Escute, é fundamental que no tempo difícil, que na hora amarga, que no relógio crucial, você extravase os seus sentimentos. E aí você me pergunta assim: pastor, como é que eu posso extravasar isso que está aqui dentro? Preste atenção: chorar e gritar. Chorar e dar uma gritadinha, de vez em quando é bom uma gritadinha, dá uma gritadinha. Chorar e gritar são as formas mais comuns de aliviar os momentos de tensão e estresse. O ideal é que sempre que possível extravasar esse sentimento de raiva e de frustração. Dessa forma, o organismo aí não será afetado pelos sentimentos contidos que podem envenenar o corpo e, consequentemente, sabotar a sua rotina de alto rendimento. Ei, Davi chorou, chore. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, chorou. Até Deus chora, queridos. E Jesus não chorou uma vez só não, pelo menos 3 vezes ele chorou e chorou e chorou, deixando o exemplo para nós que chorar é colocar para fora tudo aquilo que está armazenado como veneno, como algo tóxico dentro de nós. Vai chorar, dá uma choradinha aí, dá um grito aí, põe para fora, extravasa isso nesses momentos difíceis que a vida impõe a nós. Mas em sexto lugar, ataque. Olha que lição preciosa, gente. Olha que lição preciosa. Esse Davi é uma benção. Lições para tempos difíceis. Em sexto lugar, ataque o problema lá na base dele. Olha comigo o versículo 32. Os tempos difíceis vêm por causa de problemas. Então nós passamos a lidar com problemas. E se a gente quiser vencer os problemas, a gente tem que atacar lá na base deles. Versículo 32 ao 34. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Preste atenção. O maior problema para Davi não era Absalão, o seu filho, que se tornara rei e que causara uma subversão social. Não era Absalão. O maior problema de Davi era o conselheiro de Absalão, Aitofel. Daí ele pede a Uzai para voltar a Jerusalém e entrar no conselho de Absalão, só para desfazer os conselhos de Aitofel. E aí você me pergunta assim: mas por que Aitofel era tão temido por Davi? Porque
a palavra de Aitofel era acatada tanto por Davi no tempo em que Aitofel foi seu conselheiro, e agora no tempo em que Aitofel é conselheiro de Absalão, como a palavra do próprio Deus. Está lá no capítulo seguinte, 2 Samuel 16, versículo 23. Então Aitofel era como o próprio Deus para Absalão. Absalão só faria aquilo que Aitofel o aconselhasse. Então veja, Davi quer o quê? Desmontar Aitofel. Porque se Davi conseguisse desmontar esse conselheiro inteligentíssimo que era Aitofel, Absalão se complicaria, se bananaria, se embolaria nas próprias pernas e cairia. Escute, quando você olha para o seu problema, para a sua adversidade, para a sua crise, você precisa identificar qual é o verdadeiro problema. E você deve atacar o seu problema lá na base dele e não no efeito. Tem gente que quer mudar a vida mudando os efeitos. Não faça isso. Você quer vencer? Então você tem que mudar a causa. Em outras palavras, derrube o Aitofel da sua vida, porque assim o Absalão cai junto. O Absalão é o efeito, o Aitofel é a causa. Então você quer vencer? Não fique aí a enxugar gelo, vai lá para a base. Olha, o maior problema desta hora não é o coronavírus em si, mas a história do coronavírus que você tem contado para você mesmo. Qual é a história do coronavírus que você conta para você mesmo? Ai meu Deus, se eu pegar o coronavírus eu morro. Olha a história que você está contando para você. Ai, se eu pegar o coronavírus eu vou parar lá no hospital necessitado daquele balão de oxigênio. Veja, o coronavírus nem chegou. Portanto, ele é apenas uma possibilidade, mas você já contou uma história para você acerca do coronavírus que está desmontando a sua estrutura interior. Quem é o coronavírus para você? Problema, muitas vezes, do seu casamento não é a falta de beijo na boca não, irmã. Está faltando é beijo na boca não, o que está faltando é sensibilidade interior que você perdeu. Daí, se você fizer uma recapitulação, uma volta no tempo, redescobrir aquela sensibilidade, aquele carinho, aquele amor que uniu, sabe o que vai acontecer? O beijo, que é o efeito, voltará naturalmente. O maior problema não é aquela mentirinha que você conta, ou o vício que lhe domina, ou o seu pecado secreto. Não é esse o seu maior problema, isso é o efeito. O problema real é o quarto da oração que você abandonou. É a meditação nas escrituras sagradas que você deixou de lado. É a reunião com a igreja do Senhor que você simplesmente diminuiu o significado dela na sua mente. É o momento de devocional, de louvores, de pensar nas coisas lá do alto, que não faz mais parte da sua vida. Daí a mentira torna-se o escapismo, o vício, o domínio, o pecado secreto, a descarga de prazer. Olha, se você voltar a ter vida com Deus, a vida com Deus, a busca pelo Espírito, a renovação dos votos, vai fazer com que todos esses pecados percam cada vez mais a sua atratividade diante dos seus olhos. Veja, o maior problema dos nossos dias com a onda do coronavírus é a ansiedade, o medo, o pânico, o estresse, isso tudo como ausência de Deus no coração. Vai lá, ataque o Aitofel, que o Absalão cai junto. E para nós encerrarmos essa reflexão, eu quero concluir essa mensagem dizendo a você o seguinte: a última lição para tempos difíceis: mantenha o canal de relacionamento com Deus aberto. Mantenha o seu canal de relacionamento com Deus aberto. Olha o versículo 26 e 27. Davi está fugindo.
Davi está dando as costas ao seu palácio, ao seu trono, à sua influência, à sua majestade. E olha o que ele diz no versículo 26 e 27. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor, veja, em momentos de crise o Senhor está na mente de Davi. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, Ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas ainda, ele está em momentos difíceis, mas a presença de Deus está viva no seu coração. A oração está viva na alma de Davi, sobretudo na hora da crise. No versículo 31, quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Ele ora, ele sabe que ele não dá conta de gerenciar tudo, ele ora. Ele diz: ó Deus, eu estou nas tuas mãos, mas o Aitofel também está, o Absalão também está, eu estou do lado de cada trincheira, eles estão do lado de lá da trincheira, mas eu sei, ó Deus, que tu tens todos os corações nas tuas mãos. E ele pede: Deus, transforma o conselho de Aitofel em loucura. No momento mais crítico da sua vida, Deus está presente na sua boca e no seu coração. Veja, nós não precisamos ir longe não, gente, para encontrar exemplos de pessoas que na crise só buscam técnicas, métodos e estratégias para resolver a situação. Entretanto, eu tenho que dizer a você, existem problemas e crises e dificuldades que a técnica, o método e a estratégia humana nada podem fazer para mudar o cenário de terra arrasada. Só Deus, querido. Busque a Deus. Escreva no seu coração o que eu vou lhe dizer agora. Busque a quem está no céu, e nada que acontece na terra roubará suas esperanças. Eu vou repetir: busque a quem está nos céus, e nada que acontece na terra roubará suas esperanças. Se você buscar o Deus dos céus, nada que venha contra você aqui na terra vai roubar suas esperanças, nada roubará a sua fé, nada roubará o seu otimismo, nada roubará a sua paz, nada roubará a sua alegria, nada roubará aquilo que o próprio Deus fará chover do céu sobre a sua vida. Eu pergunto a você: o canal do relacionamento com Deus está aberto na sua vida? E eu preciso dizer uma verdade a você: o canal do relacionamento com Deus hoje só está aberto através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e a sua cruz é a ponte entre Deus e os homens. O canal do relacionamento com Deus só está aberto se Jesus Cristo estiver vivo na sua alma. E eu quero te convidar agora a louvar ao Senhor. Quero convidar os irmãos a virem aqui à frente. E eu quero insistir nessa pergunta. O canal do seu relacionamento com Deus está aberto através de Jesus. Porque, queridos, Deus mostrou a sua face na face de Jesus Cristo. E Deus elegeu Jesus Cristo como o único mediador entre Ele e os homens, entre os homens e Ele. Jesus Cristo é o sumo pontífice, no mais pleno sentido da expressão. Sumo pontífice, pontífice, aquele que faz pontes. Só Jesus Cristo é o sumo pontífice, porque só Jesus Cristo pode construir pontes entre os homens e Deus. Ei, entregue o seu coração a Jesus Cristo. As lições que nós absorvemos na palavra de Deus para tempos difíceis têm o seu ponto alto no relacionamento com Deus.
Olha, Jesus Cristo disse lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo nós não temos acesso a Deus. Sem Jesus Cristo nós não recebemos perdão de pecados. Sem Jesus Cristo nós não adentramos aos céus. Sem Jesus Cristo nós não tomaremos posse do paraíso através do seu sangue. É Jesus Cristo, querido.